Olá, meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns pontos da nova diretriz de hipertensão arterial, tá? Da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Gurias, importante vocês prestarem atenção quando eu falei alguns pontos, porque tem muitos pontos. O que que eu vou trazer? Levando em consideração que nós não temos cardiologistas aqui no nosso grupo, eu vou trazer pontos importantes para quem vai fazer aquele primeiro acolhimento. Tá medindo a pressão, viu um nível de pressão arterial e tem que saber guiar o paciente. O que que eu vou fazer? Eu vou orientar a MEV, eu vou começar um antihipertensivo, eu vou encaminhar para um cardiologista. É isso que eu vou trazer. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente ressaltar é como medir a pressão arterial para a gente não ter erros de diagnóstico. Então, coisas bem importantes e básicas, tá? O que que eles falam? Que é melhor medir a pressão com esfigmomanômetro automático, ok? Vamos lá, primeira aferição. Medir nos dois braços. O braço que deu a pressão mais alta segue sendo o braço de eleição para as próximas aferições. Quando eu for aferir no braço de eleição, eu preciso aferir a pressão pelo menos 3 vezes, com um intervalo de 1 minuto entre elas. E aí eu vou fazer a média das duas últimas, e essa média será a pressão arterial do paciente. Um saco? Eu sei, mas é assim que, em tese, tem que ser. Em idosos e pacientes com diabetes, pacientes com desautonomia, a gente também tem que pesquisar hipotensão ortostática. Quando eu tiver uma medida difícil no braço, por exemplo, num paciente obeso, eu posso considerar a medida no punho. Agora, eu vou falar umas etapas da medida da pressão, que eu acho que, por exemplo, algumas delas são importantes, às vezes até a nossa secretária ter na recepção, tá? Para orientar. Então, braço tem que estar nu, né? Tira a roupa, braço tem que estar nu, apoiado na altura do coração, então apoia na mesa, palma da mão virada para cima. O paciente tem que estar pelo menos 30 minutos sem ter fumado, 30 minutos sem ter se alimentado ou ingerido cafeína e 90 minutos sem ter feito exercício físico. Ele tem que estar sentado, com as costas apoiadas na cadeira, pernas descruzadas e pés apoiados no chão. Ele tem que estar sentado na tua cadeira por pelo menos 5 minutos, então não vai ser a primeira coisa que o paciente chega e tu já vai medir a pressão. Eu geralmente meço, né, depois de conversar com o paciente e tal. Então, tem que estar 5 minutos sentado. A bexiga tem que estar vazia, ele não pode estar falando. Geralmente o paciente quer falar na hora que a gente está medindo a pressão arterial. Então, pede para ele: olha, nesse momento a senhora tem que ficar sem falar. E aí, bom, a gente já falou, realizar as 3 medidas, fazer a média das duas últimas. Quanto à classificação, a pressão ótima ela foi removida, tá? Agora a gente tem só pressão normal, pré-hipertensão ou hipertensão. Pressão normal é toda a pressão que der abaixo de 120 de sistólica e abaixo de 80 de diastólica. A pré-hipertensão é aquela pressão que vai dar entre 120, 139, 80 e 89. E a hipertensão arterial é toda aquela que der acima de 140 por 90. Os estágios 1, 2 e 3, eles não foram modificados. Gurias, eu vou deixar um resumo aqui em que diz quais são os valores da hipertensão grau 1, 2 e 3, tá? E vou deixar também toda a diretriz disponível para quem quiser ler ela mais a fundo. Eu estou realmente fazendo o resumo do resumo. Para validar o diagnóstico de hipertensão, não adianta eu fazer uma medida só no meu consultório. Eu vou ter que repetir essa medida com um intervalo de dias ou semanas. Ou eu também posso utilizar um mapa ou aquela monitorização residencial da pressão arterial para ter uma avaliação aí mais precisa. A classificação da hipertensão arterial sempre vai se basear na pressão arterial que der mais elevada. Então, se a sistólica está mais elevada, é baseado na sistólica, se a diastólica é mais elevada, é baseada na diastólica. Se só uma é elevada, aí é hipertensão sistólica isolada ou hipertensão diastólica isolada, ok? Não se esqueçam que, para classificar o paciente como hipertenso, os valores de PA no consultório são diferentes dos valores de PA no mapa e de PA
na monitorização residencial. Então, eu também vou deixar nesse resumo um quadro com os valores de o que é hipertensão quando a gente utilizar um desses outros métodos, tá? E aí, gurias, o que que muda no tratamento? Principalmente em relação agora à pré-hipertensão. Diagnostiquei pré-hipertensão, vai ser praticamente todo mundo. O que que eu vou orientar para o meu paciente? Primeiro, manter um peso adequado, então um IMC abaixo de 25. Segundo, as intervenções dietéticas. A dieta DASH é uma ótima opção. Pode fazer uma cartinha para Nutri, colocando assim, paciente hipertenso, solicita orientação de dieta DASH, e aí o paciente vai ser orientado pela Nutri. Reduzir a ingesta de sódio para menos de 2 gramas de sódio por dia, aumentar a ingesta de potássio por alimentos naturais, tá? Então, uma ingesta maior ou igual a 3,5 gramas dia é o objetivo. Realizar atividade física, então tem que fazer o treino resistido e separar isso do aeróbico. Resistido mais aeróbico. Aeróbico, quanto? 150 minutos de atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade física de intensidade alta. Redução do consumo de álcool, então limitar. Quem bebe todos os só para quem bebe todos os dias. Quem não bebe todos os dias, orientem que quanto menos álcool, melhor. Se puder não beber, melhor ainda. Não existe nível seguro de álcool. O álcool é um carcinógeno do grupo 1, mesmo o grupo do cigarro, então quanto menos, melhor. Mas vamos criar uma situação hipotética aqui que meu paciente bebe todos os dias. Se for homem, de 2 ou menos doses por dia. Se for mulher, uma ou zero, né? No caso, menos de uma é zero. Uma dose por dia. Cessação de tabagismo e redução do estresse. O tratamento medicamentoso ele vai ser recomendado para todos os pacientes com hipertensão grau 1. Então, deu acima de 140/90, vai entrar com tratamento medicamentoso. Antes, na diretriz anterior, tu poderia entrar com MEV por 3 meses, esperar e ver se ele ia conseguir reduzir a pressão com as suas próprias mãos. E aí tu entraria com medicamento só se não. Agora não. Agora a nova diretriz diz: deu hipertensão estágio 1, tem que entrar com tratamento medicamentoso, tá? E os pacientes que estão na pré-hipertensão, mas naqueles valores entre 130, 139, 80, 89 e tiverem alto risco cardiovascular e não tiveram controle com aquelas MEVs que a gente orientou, depois de 3 meses de tentativa, eles também daí vão entrar com tratamento medicamentoso. Outra mudança que eu acho importante, como a gente vai pegar muitos pacientes que estão, por exemplo, sendo tratados pelo cardiologista, é qual a meta da pressão arterial para os pacientes que estão tratando, tá? Todo paciente agora em tratamento de hipertensão tem meta de 130/80. Independente, então, do risco, da idade, tá? Então, não existe mais um limite inferior. Mesmo que o valor dê abaixo de 120 de pressão sistólica, por exemplo, tá? Se o paciente estiver assintomático, a recomendação é manter as medicações. O limitador, aquilo que vai fazer a gente reduzir medicação antipertensiva, passou a ser o paciente ter algum sintoma. Por exemplo, ter uma hipotensão ortostática ou ter uma angina. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Vou deixar esse meu resuminho aqui em anexo e a diretriz em anexo. Um beijo, estou aqui para discutir se vocês precisarem.